Regional. Regional. Olá, muito boa tarde. Estamos começando a partir de agora mais um debate regional. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre que nós estamos para mais de 20 cidades aqui no estado do Ceará. Todo o Vale do Jaguaribe pode sintonizar a Regional FM através da frequência modular. Muito simples, no seu rádio convencional, no seu rádio digital, e temos opções também pelo nosso aplicativo Rádiosnet, que você pode acessar a rádio regional em qualquer lugar do mundo pela internet, além do nosso site, rede social, Facebook, YouTube, e nós chegamos também em mais de 10 cidades no Rio Grande do Norte pela nossa frequência 90.3. Muito boa tarde José Luiz de Menezes. Olá, Juscelino Castro, uma ótima tarde para você. Bem-vindo, gente, ao nosso debate regional. Hoje, mais um tema relevante e importante para que nós possamos aprender mais com a nossa conversa de hoje. Debate regional tem um oferecimento do Posto São Mateus, a bandeira do combustível de qualidade e promoção o ano inteiro. Agora com o Clube Petros, você abastece, ganha bônus e troca por premiação. Também em nome do Posto São Mateus, né? Também temos aqui a nossa frequência modular, 90,3. Direção de Renato Guimarães, a Superintendência Jailton Batista. Juscelino, mais um tema, mais um debate. Hoje bem sugestivo, né? Pois é, rapaz. Nesses últimos dias, muitos assuntos relacionados ao nazismo vieram à tona, né? Infelizmente no país ainda pessoas que tem um posicionamento terrível em apoiar, ou pelo menos simpatizar o nazismo, e a gente vai falar um pouco, né, fazer aqui um bate-papo bem descontraído, falar um pouco da origem do nazismo, as suas características e, claro, sobre o Holocausto dos judeus. Muito bem, você a partir de agora, vamos conhecer os nossos convidados, que são pesquisadores, estão trabalhando numa pesquisa genealógica ou genealógica? Genealógica, né? Obrigado pela correção. Que estão descobrindo que tem também ramificação de judeus na família desses nossos dois convidados, que, por sinal, também está ligado ao nosso querido amigo Juscelino Castro. Vamos apresentá-los? Vamos lá apresentar os nossos convidados do debate regional de hoje. Aqui conosco, já quem está nos assistindo pela rede social, Eugênio Castro, que é músico, é bacharel em serviço social, João Ricardo, que é músico e se tornou nos últimos meses, né, um pesquisador de genealogia de judeus sefarditas. O João Ricardo, o Eugênio, toda a família envolvida para saber as origens, né, a sua descendência, principalmente ligada aos judeus, né, José Luiz? Muito bem. Obrigado por estarem aqui, né, a aceitarem o nosso convite. Não é um assunto muito, agradável, porque fala de uma posição de muitas crueldades que esse partido alemão trouxe para a humanidade na história do mundo, na Segunda Guerra Mundial principalmente. João, prazer revê-lo. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao debate regional, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes da Regional, boa tarde José Luiz Menezes, Juscelino Castro e a direção da rádio. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Eugênio, que bom lhe ver aqui, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Tudo bem, meu querido, boa tarde aos nossos ouvintes desse programa que tem sido uma referência no nosso município, trazendo assuntos polêmicos, além de informativo, também de consciência, de sabedoria, que eu acredito que vem fazendo a diferença. Vem fazendo aquele tijolinho, né, que vem construindo um pensamento crítico sobre assuntos tão relevantes para a sociedade. Maravilha, obrigado pela referência. Juscelino, eu vou lhe dar as honras, já que você tem uma ramificação genealógica com os nossos convidados. E vamos começar o nosso bate-papo sobre esse assunto. De certa forma, um assunto que traz, para alguns, né, revolta, para outros, polêmica,
há quem diga que não foi como foi que diz a história, enfim, uma série de assuntos. Vamos lá, começar o nosso debate hoje. Vamos só trazendo os destaques, né, de que quais são as características de fato do nazismo, que inclusive estão contidas no livro, né, Minha Luta, né, o Mein Kampf do próprio Hitler. As principais características do nazismo são Estado com poder absoluto, proibição da liberdade de expressão, e até parece que a gente está vendo alguma coisa parecida por aqui, né, no nosso país, eugenia, nacionalismo, proibição do livre mercado e tentativa de retomar o paganismo em detrimento do cristianismo. E aí, claro, a gente destaca, nos últimos dias, a nível nacional, um youtuber muito conhecido de um podcast chamado Monark, foi alvo, né, de toda a imprensa nacional, e não poderia ser diferente, porque que ele se pronunciou, se posicionou a favor do nazismo, e isso tem repercutido muito. E claro, quem tem sua origem judia, quem tem amor e respeito à humanidade, jamais poderá aceitar posicionamentos, comportamentos, empatia com o nazismo, e é isso que a gente vai debater um pouco hoje, até falar, claro, do Holocausto Judeu também, José Luiz. Muito bem. Bom, deixa eu só dar aqui um briefing, antes da gente entrar diretamente nesse assunto com os nossos convidados. Depois eu quero saber por que se chama judeus sefarditas, uma palavra que eu realmente digo que eu não conhecia. Bom, o movimento político totalitário, que foi liderado por Adolf Hitler, o grande Führer, como era chamado, o nazismo foi um movimento político totalitário que vigorou na Alemanha no século XX, no ano de 1933 até 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Junto aos problemas deixados pela Primeira Guerra Mundial, evidente. O movimento teve como principal líder Adolf Hitler, que não era alemão, era austríaco, se não me falha a memória. Exatamente. E que espalhou uma política extremista, militarista e também preconceituosa. Exatamente. A palavra que deu origem ao movimento foi retirada da abreviatura nazi, que sintetiza o nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado com a finalidade de reunir os ideais pregados pelo regime. Pois é, e aí o grande objetivo do movimento nazista era o quê? Construir uma nação consolidada sob uma única e verdadeira raça, que ele chamava de raça ariana, que era o que ele queria, a raça dos arianos, exatamente, e que, segundo os nazistas, era considerada a mais pura da Europa, tanto intelectual quanto fisicamente em relação a todas as outras, né? Então isso aí é um contexto. Vamos lá, começar por João Ricardo. O que deu a vontade de se aprofundar nesse assunto e trazer as verdades sobre essas questões do nazismo? Na verdade, nós sempre fomos curiosos, né? E essas questões familiares, elas falam muito forte. Limoeiro, historicamente, é uma cidade povoada basicamente por pessoas da mesma família. E não é à toa que quando você vai pesquisar, você vai buscar a fundo, você vê que há um cruzamento de primo, segundo, terceiro, tio de uma geração com sobrinho de outra, enfim. Você vê que e principalmente uma sociedade que gosta muito de pesquisar. Você começa a conversar com o limoeiro aqui da região, principalmente da região do Sapé, região ali de São Raimundo, Córrego de Areia, onde tem aglomeração de pessoas assim de mesma família, você vê que essas pessoas elas guardam histórias fantásticas sobre antepassados. E assim, eu acho que falta até os da nossa geração catalogarem isso para isso não se perderem, porque você vê que a história dos que escreveram a Bíblia, elas eram passadas de pai para filho, onde havia uns homens chamados maçoretas, né? Eles guardavam os textos, eles tinham obrigação, e a gente vê que a escrita em relação a essas histórias, ela é muito nova, a escrita, né? Ela começa a ser oficializada no reinado de Salomão, a escrita de fato, onde esses fatos históricos, eles eram passados de pai para filho de forma, na oralidade, né? De forma falada. Então, esse próprio envolvimento com a Bíblia, com a escritura, essa história, sempre me chamou muita atenção a genealogia de Jesus. Porque que Jesus tinha duas genealogias. Óbvio, a de Maria e a de José.
Então isso sempre me chamou a atenção, e o judeu ele sempre carregou isso, né? Você vê que desde Abraão, quando Abraão ele é separado lá em Uz dos Caldeus, que é aquela região da Mesopotâmia, ali onde tem o Iraque, né? Os sumérios, Sim. Aquela região ali foi encontrado ali artefatos históricos datado de 5, 6 mil anos. E assim, Abraão vem daquele povo, quando Deus separa ele. E aí nessa peregrinação começa a se estabelecer essa cultura judaica, né? Esse povo que sai através de Abraão, vai para o Egito, formam-se as 12 tribos, enfim, e tem toda essa história. E a gente queria saber, durante algum tempo eu sempre comentei com a minha esposa, minha filha, eu não sei porquê, eu acho que nós somos de descendência judia, não sei. E a gente começou a pesquisar, a gente começou a encontrar coisas. E aí esse interesse vai aumentando, porque você encontra um parente que seu pai falava no passado, sabe fulano, você vai ver que ele é bem próximo de você. Isso é muito interessante. A exemplo, Sabino Roberto de Freitas, que leva o nome dessa principal rua, que cruza a cidade inteira. Uhum. Sabino Roberto de Freitas, ele é filho de uma senhora que é irmã da minha tataravó por parte de pai. Quer dizer, isso é interessante. Porque esse resgate histórico, ele também aproxima o povo, né? Nesses últimos dias a gente tem mandado vídeo, foto, documento. Eu cheguei a mandar alguns documentos pro meu pai, ele disse, meu Deus, o cara nem imaginava. Então é muito interessante, e eu acredito que há um problema também, até no que foi proposto no programa, porque o brasileiro ele precisa se conhecer. Pelo amor de Deus, é um absurdo quando alguém vincula qualquer atitude política ou de crítica, né? Eu sou um crítico. E ele vincula isso ao nazismo. Esse povo não está se conhecendo. Então, esse resgate histórico, ele também vai de encontro a essas questões. Muito interessante. Me responda, judeus sefarditas. Sefarditas, né? Vou deixar o Eugênio participar um pouco. Muito bem, tá certo. Eugênio, por que esse nome? É um tipo de raça judia? Um modelo de cultura? Como é isso? Não, pelo pouco que eu pesquisei, né, assim, essa pesquisa ela vem se desenvolvendo agora nesses últimos, acho que 3 meses. A gente vem pesquisando, lendo trabalho científico em sites conceituados, pesquisando em livros de histórias, e a gente vai começando pega uma coisa dali e outra, e o pouco que eu tenho lido a respeito da origem sefardita, eram os judeus que vieram, que eram tanto da região da Palestina, não somente de Israel em si, do lado de Israel, mas da região da Palestina, que vieram pela África, que o povo judeu, todo mundo sabe na história que sempre foi um povo perseguido, né? Desde o Egito antigo, era um povo que era escravo no Egito. Moisés foi quem, né? Isso, tem toda essa história. Fugiu da escravidão. Então, ao longo da história, quem dominava o mundo tinha que dominar Jerusalém, era como um troféu. Jerusalém foi dominada praticamente por todos esses reinos. Enfim, é um povo que ao longo da história vem sendo perseguido, né? E hoje, mesmo a gente vivendo um regime democrático em boa parte do mundo, mesmo as pessoas tendo a história para ser contada, ainda continua esses rumores, né? Esses simpatizantes, a perseguição do povo judeu. E sefardista é uma raça judia pura ou é de o origem? O sefardita é o seguinte, aí esse povo se concentrou praticamente na bacia ibérica, que é onde compete Portugal e Espanha. Aí esses judeus, quando houve eles praticamente se identificaram na época dos mouros, né? Na época dos mouros, que era o povo que vinha através do Marrocos e tal, daqueles países da África que fica do outro lado do Mediterrâneo, em relação à Europa, né? E esse povo povoou a região da Espanha e de Portugal, e eles tomaram notoriedade quando o rei da Espanha, que não me falha a memória agora, decretou que eles tinham que ser cristãos. Ou eles se tornariam cristãos, que aí vem a expressão também cristão novo. Que eles tinham que fazer todas as confissões, as liturgias da Igreja Católica, e quem não fizesse isso tinha que ser expulso. E quem não fosse expulso ia ser perseguido e morto, que aí vem a famosa Inquisição Católica, né? Que coisa, bacana. Aí tem gente que ainda chama de Santa Inquisição. Santa Inquisição, coisa de... Aí, nesse processo, esses sefarditas foram para Portugal.
Aí, acho que, não sei se era 5 anos, 6 anos depois, me falha o número, o imperador de Portugal seguiu a mesma diretriz Da Espanha. Da Espanha. Isso porque é um dos principais inquisitores, ele era conselheiro da esposa do rei. Né? Justamente. Olha aí, que coisa. Ou seja, aí esses judeus, é chamado judeus sefarditas, que eram esses judeus que se concentravam na bacia ibérica. Aí depois desse episódio, uns foram para o leste europeu, outros foram para os estados, para o lado da América do Norte, e a grande maioria, a grande maioria, vieram para o Brasil. Eu estava pesquisando esses dias e tem um genealogista português, que ele está até numa comunidade bem conceituada, que fica falando dessa relação sefardita com os portugueses e tal, e ele disse que aproximadamente 100 milhões de brasileiros têm alguma descendência judia. Muita gente, metade da nossa população. É muita gente, não é verdade? Né? Então, um país que tem supostamente uma ascendência judia, quase a metade do país, não pode se dar ao luxo de estar discutindo nazismo. Não pode mesmo, né? É verdade. Juscelino Castro. Inclusive, em relatos históricos, o protagonismo sefardita em terras brasileiras, após os editos de Dom Manuel I, muitos judeus que foram forçados à conversão à fé católica deixaram Portugal rumo ao Brasil. Registros históricos mostram que em terras brasileiras esses chamados cristãos novos tiveram papel de destaque na sociedade. O pesquisador Paulo Carneiro, por exemplo, pontua que um exemplo desse protagonismo foi Branca Dias. Fugindo da Inquisição com o marido no Brasil, ela se tornou senhora do engenho e, além de reunir judeus para praticar a religião por debaixo dos panos, né, que era tudo proibido, ela fundiu a primeira escola para meninas do Brasil, conta Carneiro em uma entrevista à revista Super Interessante. E aí vale destacar a pesquisa do João Ricardo, Eugênio, de muitos brasileiros, é porque desde 2015, através de um decreto de lei número 30-A de 2015, a legislação portuguesa visa, de alguma forma, reparar esse grande erro histórico. Este decreto possibilitou a concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas. Por isso que é interessante a gente, né, destacar esse papel dos sefarditas e os seus descendentes, e claro que também tem toda a possibilidade de conseguir o passaporte europeu. Muito bem. Alguma coisa mais a complementar, João? Eu acho muito interessante quando você fala de lei de reparação, e aí a gente está num país que vive essas questões sociais muito à flor da pele, né? A gente está discutindo um fato de um cidadão se levantar a favor de um partido nazista. Enfim, eu gosto muito disso, principalmente assim, eu não saio de uma boa discussão. Eu estou num grupo de amigos, se alguém fala sobre cota racial, se alguém fala sobre afirmação, se alguém fala de política pública, eu fico me coçando. Né? Cara, eu não tenho como parar. Instigado, né, cara? Porque a gente conversa muito lá em casa, minha esposa é professora de língua portuguesa, está nos ouvindo, a Aretruza Castro, é uma pessoa também que dá leitura. Ela lê dia e noite, né? Quando está de folga, está ali na rede lendo alguma coisa. Meus filhos também, graças a Deus. Isso vem muito do meu pai, das nossas origens. E a família dela também é de professores, né? O professor Juarez, tio dela, a professora Lourdes. Enfim, então isso nos traz uma certa lucidez. E assim, a gente fica muito do lado de cá da cortina, quando na verdade quem tem a consciência sofre muito do mal da lucidez, né? Isso nos impulsiona a participar de debates, de discussões. É muito difícil alguém que saiba alguma coisa, ou que tem esse ímpeto de se expressar, ficar calado diante de situações. Poxa, cara, eu vou aceitar que foi o que o cara falou sobre... Não dá para ser omisso, né? Não dá. Como é? Intolerância com aquilo que é contra a lei? Isso não é intolerância. Não é intolerância. Se o cara tá falando algo que é absurdo, eu tenho que me posicionar. Lógico. Até porque aquilo reflete diretamente na minha pessoa. Então, quando fala em questões sociais, por exemplo, o negro, é o mínimo que o Brasil podia fazer. Eu penso até diferente. E há uma dívida muito grande com Irreparável. Irreparável. Juscelino e Eugênio são testemunhas. Meu pai hoje é pastor em Redenção. E quando você vai lá e faz uma visita a uma senzala daquela, cara, você revive tudo aquilo. Você saber que um ser humano igual a você, só porque não tem uma cor... Pelaí, gente. O cara era morto, era colocado numa sala aí de 1,5. Tratados não como animais, porque nem com animais nem com animal faz esse tipo de coisa. Né? Aí você vem... Cara, eu cheguei num grupo um dia desse, eu disse, cara, você não tá dizendo isso não, meu irmão.
Faz o seguinte, qual foi a última vez que você foi atendido por um médico negro? Seu advogado é negro, o professor da sua filha é negro, por que você está me falando de cota, brother? É uma Cara, é um mínimo. Eu acho que não seria nem cota, cara. É. Seria você abrir uma faculdade para um cara negro. Sabe? Não seria nem cota. Então, essa questão de Portugal com os judeus, cara, você vai ver aí o que o Holocausto fez com famílias inteiras, né? É, verdade. E aí você vê Portugal, isso é uma política social, você vê logo que é um governo diferente. Ele pensou em, no mínimo, reparar. Pessoas eram colocadas em navios e vinham para cá, como o caso da Brits. A Brits veio para cá com 5 anos de idade, né? Você vai ver que ela veio muito jovem para cá, que é uma ancestral de 15ª geração nossa, que é até uma judia notória, viu? Tem nos registros lá que ela casou com um camarada que era sobrinho de um papa holandês, viu essa Brits? O único papa holandês, ele tá na nossa linha. A gente vai de 15ª geração, a gente chega lá na Brits. E ela é casada com o sobrinho de um papa, o Papa Adriano, holandês. Então, você vê... Estão registrados, né, na Noblearquia. Isso, na Noblearquia Pernambucana tá registrado. Os livros que registravam Isso é registrado nesses livros chamados Noblearquia Pernambucana, que são... são considerados documentos oficiais hoje, porque serão tirados de praticamente desses quase pergaminhos, né, desses escritos aí que datam de mais de 500 anos. Ou seja, não é coisa inventada, né? Isso, a gente tá usufruindo hoje de pessoas que tiveram o zelo de guardar a história, né? Interessante, porque a gente não vê um papo desse comumente numa roda de amigos conversando sobre um assunto tão rico que é nossas origens, de fato, né? Tem que se conhecer. Né? Tem que se conhecer. Você falava aí, João, em termos de negro, né? Essa dívida. Eu estava lendo um artigo que falava que Charles Darwin, que foi um naturalista inglês, fez uma excursão pelo mundo inteiro, e ele era naturalista, estudante, né? Dessa questão da vida animal, entendeu? E ele veio para o Brasil, em meados dos anos 1800, enquanto estava no auge da escravatura no Brasil. E ele chegou no Rio de Janeiro, e ele aportou no Rio, estava fazendo seu estudo, e foi visitar uma família de nobres. E nesse dia, ele ficou irado, disse que nunca mais, depois desse dia, jamais colocaria os pés novamente no Brasil. E eu fiquei curioso, por que o cara disse isso com o meu país, né? Pô, cara... E eu fui saber por quê. Ele chegou numa casa e foi servido um copo com água e a criança negra que foi servir a água, o copo estava manchado. E a punição que foi dada à criança foi arrancar as unhas da criança. E aí depois ele disse, como é que eu estou num país onde se faz uma crueldade como essa e depois amanhã vão tudo para a igreja rezar e dizer que crê em Jesus e que ama o próximo. Que gente é essa? Que gente é essa? Então ele ficou revoltado. E quando ele saiu em rumo às suas excursões, nunca mais eu colocaria os pés nesse país, porque quem faz isso? De uma criança, porque servir um copo manchado, para eu que não sou, numa personalidade que eu sou um estudioso, e arrancar as unhas de uma criança, e vai para a igreja rezar e dizer, né, que é humano, que tem Cristo no coração. Então isso realmente é um absurdo. Eu cheguei a ouvir um absurdo de uma pessoa, que a gente falando sobre essas questões de racismo, ela disse, eu sofria bullying na escola por ser branca. Eu digo, minha filha, você não está ouvindo isso de você, não. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de algo mais sério. Eugênio pesquisando, eu e minha esposa, a gente encontra assim. Nós estamos pesquisando, Zé Luiz, documentos de 1700, cara. Da nossa cidade, cara. Século XVIII, né? Nós temos em mãos documentos de 1700 da nossa cidade. Aí tem assim, a exemplo, Antônio, negro, filho de fulana de tal, Índia. Acabou-se. Sem a origem, né? Acabou-se, Zé. Aí você me fala que um cara que descende disso aí, que eu chamo isso aí, que perspectiva um cara desse teve? Por que a massa carcerária no Brasil ela é negra? Faz sentido. Quando houve a abolição da escravatura, já nós vamos chegar no nazismo, tá, gente? Então estamos fazendo aqui um contexto do que é a exclusão e por que os judeus foram perseguidos. Quando foi dada a escravatura no Brasil, qual era a perspectiva do negro? Não tinha trabalho, porque o trabalho era escravo. Exatamente. Né? Em meados de 1850, um navio da fragata inglesa desemboca na Bahia, no Rio de Janeiro. Na Bahia ali do Rio de Janeiro. Na Baía de Guanabara, chamada. O que é que rezava? Houve um acordo entre Brasil e Inglaterra para que se não comprassem mais negros. Sim.
Porque era uma imposição comercial, senão Exatamente. a terra não... Aí me diga uma coisa, quem foi que mais foi contra o imperador? A sociedade. É por isso que a gente ainda briga com questões tão antigas, porque a sociedade é assim. Dom Pedro II foi expulso quando os monarcas que tomaram conta do Brasil mandaram a família imperial embora, um ano depois. Né? Você está entendendo Pois aí? A nossa sociedade ela é escravista, é por isso que se levanta um indivíduo desse e fala sobre nazismo e tem muita gente que apoia, cara. A gente não adianta fechar E os a olhos. história das favelas hoje, principalmente no Rio de Janeiro, que era o foco do império naquela época, né? E também foram para onde? Para os morros, porque não tinha onde morar. Você deu liberdade ao negro, mas não deu condição. Não deu condição. É não tanto tinha, que muitos voltavam, eram repatriados nas fazendas, né? Não tinha como ser uma política social para eles, porque não sabiam nada. Só Eu jogo na favela. E vai te virando aí, entendeu? Cara. Né? Então continua até hoje. O problema do Brasil está na favela. Exatamente. Né? Não está nos grandes centros, não está na orla marítima, não está nos locais turísticos, não. Está na favela. Eu não vou na favela, logo não vejo problema, logo não tem. Então eu disse para um amigo meu, que é negro, eu disse, você sabe por que aqui no Brasil se diz que não tem racismo? Porque não se levanta negros notórios. Pessoas notáveis. Vai nos Estados Unidos, onde os melhores atores são negros, empresários. Vai ser racista com essa galera lá? Então, pra tu ver, o cara reage. Uma das únicas personalidades negras que você tem de maior expressão, cearense, José de Alencar, Isso. que era um abolicionista na época, né? Foi advogado também de vários casos de negros que estavam condenados naquela época, enfim. Então são poucos realmente. O último negro que você vê na camada de cima é Joaquim Barbosa, né? Pronto, pois é. Que foi hostilizado pela maioria dos ministros brancos da nossa corte. Antes do tempo, exatamente. Juscelino Castro. E observando isso, por exemplo, o Observatório da Educação de Ensino Médio e Gestão, né, um site bem conceituado, diz que a desigualdade racial na educação brasileira, ela é no mínimo, né, de caráter estrutural e sistêmico. A desigualdade racial no país é inquestionável e persiste devido à fragilidade de políticas públicas e para o seu enfrentamento em todo o Brasil. De acordo, por exemplo, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os negros representam 70% do grupo abaixo da linha da pobreza. Você vê. Aí tem aquilo que o João Ricardo acabou de falar. Vale ressaltar, né, que quando diz abaixo da linha da pobreza, é um indivíduo que vive com menos de R$100 por mês. Pronto, vale só lembrar isso aí. Aqueles R$100 que você pega para tomar 10 choppzinhos ali de boa. Exatamente. Pronto, um ser humano como qualquer um de nós. Vive com menos que isso. Vive com menos do que isso durante 30 dias. É só assim para fazer para trazer a nossa realidade, porque às vezes a pessoa fica, eu sou pobre, será que eu sou abaixo da linha da pobreza? Será que eu sou... Não, a gente traz para os números, que é a mãe, a dona de casa, o pai que sabe quanto custa as coisas, analisar, né? Meu Deus, o dinheiro que eu dou pro meu menino, não que seja um crime você dar dinheiro pro seu filho, não estou fazendo uma apologia a uma vida austera, certo? Longe de mim. Claro. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você para refletir com mais profundidade, imaginar que é aquele trocado que você dá a um filho, sei lá, um sobrinho, para ir a um cinema, brincar, comer um salgado, assistir um filme e tal... esse dinheiro é mais do que o que 67% da população brasileira precisa para viver durante Acabou de ser dito aqui pelo Juscelino. Né? Muito bem, vamos entrar na questão dos judeus com o nazismo, Juscelino? Vamos lá. Essa contextualização do que é a discriminação, né? Do que é essa coisa de uma raça ser segregada das condições de ser diferente, por que não pode ser tratado da mesma maneira, como a classe dominante que era na época do Império, e como Hitler fez isso quando implementou o nazismo na Alemanha. Não é verdade? Exatamente. Vamos lá. Esse contexto histórico, né, cita que o nazismo ele nasceu em período classificado como entre guerras, entre o fim da Primeira e início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a população dos países da Europa, e principalmente a Alemanha, havia perdido as esperanças com o contexto político do país. Pois é, aí nesse momento, a população, ela vivia o quê? Vivia a crise do liberalismo, tanto econômico quanto político, e aí o povo, acreditando que o regime não havia dado certo, principalmente após a crise de 1929, quando foi a Bolsa de Valores que quebrou em Nova York, né? E aí repercutindo na economia de vários países, entre eles
a Alemanha de Hitler. Exatamente. Com essa política, né, a política instável, a população alemã temia que novos conflitos pudessem acontecer. Isso ameaçou a política do país, visto que uma parte da sociedade não aceitava as ideias do socialismo e a outra estava apavorada com o início de uma nova onda do comunismo, como aconteceu, por exemplo, na Rússia. Nessa época, pois é, que era a época do Karl Marx, né? Também do Friedrich Engels, que estava naquela teoria da mais-valia, enfim. Além disso, a população estava, gente, desacreditada com a democracia, que é o que nós vivemos hoje no Brasil. Já na grande parte dos países democratas, participaram dos conflitos causados pela Primeira Guerra Mundial. E aliado a esses fatores, a Alemanha vivia uma série de restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, né, que foi um acordo entre os países vencedores e derrotados do conflito, no qual o país foi acusado de ser o principal causador da Primeira Guerra. Pois é, aí o país perdeu uma parte do seu território, o exército foi reduzido e ainda teve que pagar indenizações, porque, para quem não sabe, os países perdedores de uma guerra ficam refém e devendo aos países vencedores da guerra. Por isso que hoje os Estados Unidos é uma hegemonia econômica no mundo inteiro, porque no pós-guerra da Segunda Guerra foi quem financiou a reconstrução da Europa inteira, né? Pois é, exatamente, das duas guerras, Primeira e Segunda Guerra. Ou seja, né, então com isso, todo esse desconforto político foi que propagou o sentimento de revolta entre a população alemã, que desenvolveu uma aversão à pátria alemã, né? Pois é, então falando nisso, como é que chega ao ponto de que o nazismo vai para o poder? Por que os judeus foram a principal perseguição alemã de Adolf Hitler, né? Nesse contexto, vamos falar um pouquinho mais para poder entrar no assunto? É até interessante você destacando isso aí ao final, de que sempre quando surge alguém como salvador da pátria, aquilo que a gente diz aqui nos jornais, eu tenho medo. Eu fico com o pé atrás quando alguém se auto-intitula, eu vou resolver o problema de tudo e de todos. A gente tem visto isso ao longo da história, né? E aí é interessante a gente debater um pouco sobre isso, até a chegada de fato do nazismo no poder, né, José Luiz? É verdade. Então fica aí, vamos dar um briefing aqui desse cenário, no momento favorável, em que o nazismo se instaurou na Alemanha. Vamos lá. Vocês querem colocar alguma coisa em relação ao que nós lemos agora? Por favor? Só um minutinho, pois não, gente. Eu queria só fazer um paralelo, assim, trazendo aqui para o Brasil, para nós, que a gente vive uma eterna, uma discussão, assim, que até, como é que eu posso dizer, ela se contradiz. Porque no Brasil, não é nem uma situação acusatória, assim, as pessoas que eu vejo que têm umas aspirações nazistas, que a gente vê, ninguém não, existe até sites. A própria linguagem subliminar, por exemplo, eu acompanho um blog aqui, muito respeitado, uma página no Facebook muito respeitada, que tem 100 mil curtidas, e toda notícia que eles pegam relacionada ao nazismo, eles amenizam. Tipo, essa desse rapaz, que foi aqui, a mais falada da semana, do Monark, eles colocam assim, será que ele quis dizer isso? Será que não foi uma força de expressão? Ou seja, eles sempre aliviam, né? E aqui há essa contradição em as pessoas que defendem o liberalismo econômico, assim, na sua maioria. Lógico que eu, particularmente, defendo o liberalismo até certo ponto. Uma opinião particular. Mas as pessoas que defendem cegamente que tudo não pode ser nada do Estado, são as pessoas que têm aspirações para Hitler, que era um cara ultranacionalista, que, como você disse aí nas diretrizes do nazismo, citado pelo próprio livro do mesmo, exatamente, ele diz que o Estado teria que ser 100% absoluto, né? Ou seja, há até uma certa semelhança com a outra polêmica, que é o famoso comunismo, né? Que há uma semelhança nesses termos, né? Aí eu pergunto, como é que eu sou a favor do liberalismo e tenho uma lá meio com a simpatia com um flerte com a política nazista? Eu não estou dizendo que o camarada, ele olha para Hitler e ele é fã do Hitler porque o Hitler mandou matar milhões de judeus. Não que eu esteja dizendo isso, estou dizendo o seguinte,
esses livros eles retratam bem o modelo econômico. O Hitler tinha traçado um modelo econômico para o mundo, que ele ia julgar os países por outro tipo de viés, diferentemente do que os países são julgados hoje na política externa. Ele tinha tudo isso aí traçado, né? E a estratégia era ganhar a Segunda Guerra para fazer exatamente escravizar o restante do mundo a favor da Alemanha. Aí o camarada, ele flerta com isso aí, ao mesmo tempo ele diz, tem que privatizar tudo, tem que privatizar o SUS. Meu irmão, isso é quase uma blasfêmia contra o pobre brasileiro, contra essas pessoas que vivem Ganham com menos de 100 reais. É verdade. E eu escuto Aí isso. isso é nacionalismo? Eu escuto isso. Não é? Isso é patriotismo, Pois meu Deus. Você defender a sua pátria e nacionalismo, se você está excluindo... A gente confusão sabe de defesas que nem eles chegam. Não, e a gente sabe que os serviços públicos do Brasil, a gente já teve uma experiência de ver como é que um Estado funciona bem para uma classe trabalhadora. Eu falo da classe trabalhadora, a classe dominante, ela sempre se dá bem na África, aqui, Bangladesh, qualquer lugar do mundo. Estou falando da classe assalariada. Do varredor, do cara que é um faxineiro, do cara que é um agricultor simples, do cara que vive de jornada, um entregador, um motoqueiro. Para essas pessoas, a gente viu um Estado que funciona com certa dignidade. E a gente sabe que os nossos serviços públicos do Brasil, eles são precários, quase em toda a sua maioria. Agora, imagine sem eles. Fica só essa pergunta. Pois é. E aí tem até uma crítica que saiu agora, eu vi na Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, né? Que a Universidade de Cambridge, né, ela disse que a melhor profissão do mundo é ser político no Brasil. Profissional da política. Você vê que melhor emprego do mundo é ser político no Brasil. Você vê que alguns presidenciáveis, esses que estudam a fundo a história do país, a primeira coisa que eles falam é que a máquina pública está inchada, né? E que resulta num gasto horrível. O gasto público no Brasil, ele tira da boca daqueles que precisam. Que vive com menos de 100 reais por mês. Aí é interessante que você vê, como o Eugênio falou, caras que flertam entre o nazismo e o comunismo, não se decidem. Essas pessoas vão para a mídia, porque hoje a democratização da informação faz com que seja vinculado tudo mesmo. Isso aí eu respeito, cada um diga o que quer. Mas também se responsabilize pelo que fala. Né? Sim, porque eu acho que no Brasil também é outra crítica, né? A gente conversa muito, não é que deva haver um controle para essenciar as pessoas de dizerem o que pensam. Mas, na verdade, eu penso o seguinte, você diga o que pensa, mas se responsabilize pelo que pensa. Né? E a gente vê, de forma irresponsável, muita gente falando tudo. A gente vê num ponto que você falou, o Hitler, ele era um cara tão terrível, e a gente pode dizer, porque a história afirma, né? Eu não vi, mas meus antepassados viram, e muitos daqueles que viveram, escreveram e filmaram, tudo aquilo que ameaçava essa ideia totalitária e pura que ele cria já em 1920, e aí a Alemanha desacreditada, e a queda da Bolsa, como você falou, por quê? Porque Estados Unidos era quem mais investia neles, né? Então, quando os Estados Unidos cai, cadê o nosso patrocinador? Então, começa a se juntar grupos, facções. Na verdade, você vai ver que facções se juntam, começa a crescer a ideia de um país novo, e de um país forte, e de um país puro. E aí vem também influências dos russos, aí, né? Tem uma mulher aí, uma notória mulher que eu não lembro o nome, ela faz parte dessa Revolução Russa. Então, há influência desse povo. Então, quando nasce a ideia nazista, ela não nasce sob a figura de Hitler. Na verdade, é muito bom a gente pensar sobre isso. O problema do nazismo não era Hitler. Porque Hitler, na verdade, ele é pego até como um bode expiatório. É uma ideia nazista. Tinha muita gente por trás disso aí, né? Esse é o grande perigo. Quem são essas pessoas, Zé Luiz? Onde elas estão, onde vivem, de que se alimentam, né? Uma boa pergunta. Por que sobrevive? Se o problema do nazismo era Hitler, ele foi morto. Por que não acabou? Pois é. Por que está tão forte? Eu sempre me perguntei, cadê essas pessoas? Cara, eram pessoas, assim, de inúmeras profissões, cara intelectuais, quer dizer, todo mundo junto numa ideia. Hitler foi apenas o piloto da Fórmula 1, né? Foi o piloto do carro. É por isso que perdura até hoje. Então, por que o judeu? Porque você vai ver que na história do cristianismo, ninguém dobra. Ninguém dobra. O próprio judeu, né? Ninguém dobra o judeu. Nem falar do cristianismo, porque existem judeus que são judaizantes e eles não creem no Messias. Mas a própria história do povo judeu sobreviveu a inúmeras diásporas, sobreviveu à Inquisição, né? Que a gente viu aí,
que é o caso que a gente está resgatando essa ideia do judeu sefardita. Então, ninguém dobra esse povo. Então, qual seria o povo que seria uma ameaça direta a uma ideia dessa, totalitária? Hitler. Você vai ver a história dos maçons. Quantos maçons ele não matou? Ou seja, quem tinha um grupo fechado... Mais de 8 mil. Quer dizer, quem tinha uma ideia fechada e ele sabia, os caras eram que podia ruir o projeto dele, eles... Então, eliminava. A ideia de Hitler fazer esse sacrifício, esse holocausto e perseguir o judeu, porque é um povo que não tem quem dobre, né? Você vê que a própria história do judeu diz que judeu é judeu em qualquer lugar do mundo. Sim. Guarda as tradições. Sim. Por isso que a gente vê esse resgate, né? E aí a gente vê talvez essa história de parente com parente, isso segue o ritual das tribos. Porque você não podia casar com pessoas de outras tribos. Sim, o êxodo, né, já é uma história bíblica disso, né? Exatamente. Você mantém 12 Existia aquela fuga com Moisés. Isso. E aonde paravam para fazer o tabernáculo e fazer essas orações, cada tribo tinha o seu ponto e a sua comunidade. Exatamente. E depois todo mundo seguia Todo junto. mundo seguia. Mas no momento de repouso, cada um tinha a sua cultura. Exatamente. E a sua tribo. E a gente vê que eles crescem no deserto. E aí se torna um povo gigante. Então isso, a gente vê que a nação mais diferente de todas eram os judeus. Aí passa pela questão da religião. Um só Deus, um só estatuto, um padrão de conduta e moral começa com eles, né? A gente que quer discordar e a gente começa a ver que o padrão de certo e errado já começa com eles. É tanto que tem tem um pensador aí, se eu não me engano, é Dostoiévski, ele disse, se não existe Deus, então não existe o mal. Eu posso chegar e matar sua mãe, sua filha, porque não existe o mal, né? Então, a gente vê que essa ideia de Hitler, ele encontrou um perigo no meio, que eram os judeus. Porque já era uma nação milenar, forte, com uma ideia firme que não ia se dobrar. E que de fato não se dobrou. E aí é onde entra, você quer colocar alguma coisa em relação a isso? Inclusive eu estava observando aulas de dois professores muito bons e alguns documentários, que um dos argumentos, inclusive, do próprio Hitler e dos seus apoiadores de perseguição aos judeus, era de que eles tinham sido traidores da nação alemã na Primeira Guerra Mundial. Né? E aí um dos argumentos... Aí, fora tudo isso que o João Ricardo já falou, que a história conta, né, quais são as motivações, independentemente de qualquer que seja a motivação dele. Que fique bem claro aqui no nosso debate, né, que sempre se trata de vidas e a vida tem que ser respeitada acima de tudo. E a gente sabe, depois eu vou trazer até alguns números, só para refrescar a memória, que as pessoas muitas vezes têm a memória curta. O número de pessoas... podemos já dizer assim, de descendentes nossos que sofreram, morreram, foram massacrados porque simplesmente eram judeus. Pois é, aí eu vi outro dia também, no canal de televisão, um apresentador comentarista dizer, mas se for comparar, os comunistas mataram mais de 100 milhões e o nazismo só matou 20 milhões. Meu Deus. Fazer esse comparativo é inaceitável, é abominável fazer a comparação desses dois sistemas como se fosse assim uma coisa qualquer ser humano querendo amenizar. O outro matou 100, pô, cara. É mais do que quem matou 20 ou é o mesmo? Qualquer ser humano é sensato, ele não precisa ter nenhum um viés religioso, nem nada, só basta o cara ser sensato. Um ataque à vida humana, ao ser humano, ele independe de número, ele sempre será repudiado. É incrível. Sob qualquer argumento. Porque o comunismo matou muita gente, porque, enfim, o Stalin queria um controle populacional e quem perseguia... Cara, eu não quero saber qual foi o motivo dele. Ele é sempre repudiado. É tanto que eu assisti um documentário sobre ele e disse que ele trabalhava em média 10 horas por dia. Stalin? Sim, o expediente dele era só canetar sentença de morte. É absurdo, é história absurda. Assim, o cara me perguntar quem você escolhe, Hitler ou Stalin? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não tem nem opção. Isso não é uma pergunta que entra em discussão. É verdade. Assim, aí as pessoas que têm uma simpatia por Hitler, que isso é notório, se não fosse um camarada desse, o outro lá, deputado federal, diz que acha absurdo ser criminalizado o nazismo na Alemanha, que estão até pedindo... Esse camarada, ele
ele vai ser caçado pelo Conselho de Ética, porque isso aí é um absurdo, né? O cara dizer um negócio desse. Completamente. Enfim, aí o cara, pra justificar ser fã de um genocida, que essa é a verdade, né? O cara é fã de um genocida, ele puxa a história de outro genocida. Não, mas esse outro genocida é pior do que o meu. É basicamente isso aí. É isso que eu entendo. Ou então eu não entendo língua portuguesa. É interessante dizer isso. Pois não, João? A gente está discutindo aqui porque, em primeiro lugar, nós somos pessoas a favor da vida, né, irmão? Exatamente. A gente falou de negro, fala de judeu que sofreu. Esse resgate histórico, ele me envergonha porque encontrei ascendentes nossos que tinham posse de escravos, viu? Só para refrescar a memória. Pessoas de parentes que talvez nem saibam que seus antepassados tinham escravo no nome deles. E a gente já sabe de alguns. Entendeu? Uhum. Então isso aí nos envergonha. E isso também fortalece mais ainda a nossa ideia de um país com menos diferença, com respeito no mínimo, né? Que as diferenças, a gente sabe que diferenças sempre vão haver. Existir. Mas eu queria que as diferenças, elas não passassem por mim. De eu, assim, menosprezar meu irmão, julgar o meu próximo. Que as diferenças fossem as da vida mesmo, certo? Porque a gente sabe que existem situações em que uma pessoa nasce numa situação, outra nasce noutra. Sim, e que não há mas não lhe dá o direito de segregar. Eu acho que o que a gente precisa, no mínimo, é respeitar. No mínimo, é respeitar. Porque quando você vê uma ideia dessa, você vê um estupro, certo? Em relação ao direito à vida. Por exemplo, eu já tive minha casa arrombada uma vez por um camarada usuário de droga. O cara entrou atirando, 4h30 para 5 da manhã, fiquei com minha família refém dentro de casa, eu nunca divulguei isso. E a polícia entrou por trás da minha casa, encontrou ele com a arma, só que ele estava tão alucinado que ele dialogava, isso no escuro, eu segurando a porta, ele entrou, atirou, e aí eu achava que eram 2 pessoas. E eu pedi a Deus, deitei no chão com meus filhos, porque eu achava que se ele reagisse com a arma, a polícia ia matar ele dentro da minha casa. Aqui, pertinho da Rebouças, quando eu morava. E eu fiquei muito feliz porque não aconteceu nada. Não levei tiro, ele também não levou. Eu visitei ele no presídio, Zé Luiz. Eu tô falando porque eu visitei, certo? Eu cheguei na delegacia, tinha um camarada de uma rádio sensacionalista. E aí, o que foi? Eu disse, cara, foi nada não. O cara só entrou na minha casa. Por que você tá assim? Aí a escrivã da polícia disse assim, não, porque ele é uma pessoa de Deus. Então eu vivi na prática. Eu visitei esse cara, orei pela filha dele, por ele. Hoje o cara tem uma vida transformada. Então, assim, a gente tem que acreditar na vida. Eu não estou fazendo apologia à impunidade, não estou fazendo apologia a nada. Eu estou dizendo que quando se levantam questões como essa, elas vão contra a vida. Então, assim, acho que a discussão para alguns grupos é assim, mestre, você é a favor da vida? Porque se você não for a favor da vida, a vida da tua mãe e da tua filha não vale nada. Então você tem que começar a botar todo mundo no mesmo bolo. Certo? A vida do negro, do índio, do judeu, do cara, do branco, do rap. Então, a vida desses caras, eles também não podem valer nada. Porque se tu não valoriza a vida... Então, assim, quando se fala de um tema como esse, nazismo, cara... Por exemplo, vou só entrar aqui num filme que eu assisti bem interessante, que vai corroborar. Terra de Minas. Esse filme é baseado em história real. O exército inglês, depois que pega as crianças alemãs, o que é que ele faz? Ele está escondido. Esse exército inglês obriga as crianças nazistas a desarmarem as minas que os nazistas tinham armado. E morrem mais de 1.000 crianças nessa brincadeira. Cara, você chora, bicho. Você tá entendendo? Uma coisa é Hitler, o nazismo. Outra coisa é os ingleses obrigando essas crianças. Então... Que é também uma forma de atrocidade sem precedente. Não é brincadeira? Sem precedente, né? Bom... diante desse contexto, Celino, você teria alguma coisa a colocar? Eu queria como a gente avançar, por que o nazismo no poder criou essa condição de perseguição aos judeus, né? Porque eu procuro querer entender. E existem algumas teorias, né? Assim, de fato, ela nunca foi bem esclarecida, né? Eu assisti muito documentário, li algumas coisas que estão em literatura, li artigos de internet, mas de fato há uma divergência, como o Juscelino citou, né? Tipo, alguns grupos de estudiosos dizem que foi econômico, porque os judeus todos eles eram abastados. Isso era uma das versões que eu ia perguntar se na pesquisa tipo assim, de vocês. Se eles consideravam, eu acredito que eu tenho uma opinião particular que foi um combo. Foi um combo. Tipo assim,
os judeus dissidentes da Primeira Guerra Mundial, todo mundo falido, eram funcionários de judeus dentro da Alemanha. Então isso já mexia com o cara. O cara dizia assim, eu vi um cara de fora, eu sou funcionário do cara. Já é uma coisa étnica, né? Já aquela discriminação étnica, né? Aí foi unindo o útil ao agradável, né? Houve esse saque ao povo judeus, né? Aos povos judeus. E, consequentemente, tinha esse ódio pela raça, porque existe esse ódio, isso é notório, né? Aí tem uma história que a mãe dele foi uma serviçal numa de uma casa... família judia? De uma família judia, também tem essa história. Existem várias histórias que, de fato, assim, eu acredito que isso era como ia juntando, foi juntando tudo até explodir. Tudo. Inclusive, diz na história que quando começaram a assumir os povos alemães, eles diziam, né, o Goebbels, né, que era o cara da mídia do Hitler, que ele é considerado o cara mais inteligente dentro da estrutura política do Hitler, né, que ele era que criava todo aquele cenário fictício para a população alemã, né, porque quando a gente fala de nazismo, ninguém imagina que todo alemão seria capaz de pensar assim. Não é à toa que a Alemanha se reestruturou e hoje é crime defender qualquer alusão ao nazismo, e eles têm vergonha, né? Eu vejo alemães falando, um amigo nosso morou 5 anos na Alemanha, a gente perguntou, que a gente tem essa curiosidade, né? Assim como eu tive até, abrindo um parênteses, eu tive um contato com uma venezuelana que mora aqui na região, e era curioso para saber se de fato é o que a mídia disse. Ela disse, não, é bem pior. De uma pessoa operária. Enfim, eu gosto muito de ouvir essas histórias das pessoas, dos lugares que elas testemunhos verdadeiros, ultrapassam, né? As mídias. Isso, exatamente. Cuba, um amigo nosso foi casado com uma cubana, tipo, as pessoas que defendem esse pseudo-socialismo nas Américas, aí ele tem uma perspectiva totalmente diferente, diz que sofreu, quem é estrangeiro tem que comprar tudo em dólar. Tipo, um copo desse, para ele é $1, para um nativo é lá, eu não me lembro da moeda cubana, ou seja, e é como se fosse 20 centavos pro cara. Entendi. Medicamento, ou seja, é um ambiente de sofrimento. A gente sabe que naquele momento, quando você vai ler a história, aquele momento foi super importante a retomada do povo cubano, retomar o poder, quando os Estados Unidos usavam, né, Cuba como um quintal de lazer, né? Era um quintal. Aqueles resorts eram praticamente... Era para benefício dos poderosos. A moeda cubana chama-se peso cubano e custa 22 centavos de real. Então, eu estava na dúvida. Um peso cubano. Eu estava na dúvida do peso, custa 22 peso argentino também, né? De real. Aquele amigo nosso, tá? Quando a gente falou da questão política. Sim, interessante. O cara disse assim. Tá no táxi conversando com ele. Nós dentro do táxi, a gente falando dessa política do conservador, dos conservadores versus os socialistas, né? Os que defendem causas sociais, né? Aí ele disse, aí a gente começou a falar e ele disse, eu gosto muito de governo conservador, não sei o quê, tal. Eu disse assim, mas quando o conservador é simpatizante de Mussolini, ele disse, não, Mussolini não. Aí ele pirou, fascista comigo não. Batia no carro, acredita, cara? Olha aí, pra você ver. Por quê? Porque esse cara que a gente falou, ele deve ter uns 70 anos, ou seja, então o avô dele... Viveu essa questão de Mussolini viu o fascismo associado ao fascismo com o nazismo na Itália. É por isso que é muito bom você resgatar fatos históricos e tirar a prova dos 9 com quem é lá, né? É verdade. A mídia sempre... Se conhecer a verdadeira história, né, principalmente. E é porque eu falei no começo do programa, que o Zé Luiz até corroborou. Quando um povo não se conhece, cara, a gente vê essas anomalias aí. Totais. Né? Precisa se conhecer. Né? E muito arraigada, muito presente, né? Meu pai tem uma palavrazinha básica que ele se manca, meu irmão, né? Se manca. É se conhecer, é se orientar, né, cara? Eu lembro na minha época de jovem, estamos chá de simancol, meu amigo. Simancol. Acho que um cara que diz uma bobagem dessa, ele não tomou, ele tem que tomar. Se oriente, se é brasileiro, você é sul-americano. Isso. Nós fomos vítimas, né, de guerras, fomos vítimas de governos que surrupiaram o país. Nós somos sempre vítimas, cara. Aí você, né, porque tinha que ter um fato até interessante. Tem um fato interessante, eu vi isso no noticiário, não lembro qual foi, se foi na Jovem Pan, se foi na Globo, enfim. Uns neonazistas, né, que são misturados com os skinheads, né? Sim.
os de São Paulo, principalmente, que discriminam, nós aqui somos sub-raça para eles. É verdade. Vale só uma breve explicação. As pessoas acham que discriminação é tipo assim, olha ali o cabeção, olha ali o cabo feio, dos dentes feios. Isso aí é como a gente chama de bullying, né? A portuguesada, isso aí é mangoça, isso aí você está fazendo agora. O racismo, ele é bem diferente, que tem muita gente que acha que bullying, essa mangoça, esse fazimento de hora, que nem a gente diz, é racismo. Discriminação é outra coisa. Outra coisa. É eu olhar o meu semelhante como menor. É o cara lá do sul que isso existe, olhar para um cabeção que nem nós e dizer assim, são subgentes, são sub-humanos, são sub-raça, e isso existe. São os negros lá de Redenção que era Isso, pois é. É porque o cara coloca, porque ele acha que aquele ser não é um ser humano igual a ele, aquele ser é um ser inferior, é um cara que olha, é como se a gente olhasse para um inseto, né? Seria essa a ideia de Hitler com os judeus, então? Assim, eu acredito, no contexto histórico... Aí é onde entra a eugenia, né? Que a eugenia é justamente, infelizmente, meu nome, etnicamente falando... Sem um acento, né, gente? Não, e no feminino. Etimologicamente falando, a origem do meu nome é justamente bom nascimento, boa raça, e a eugenia é essa expressão. É a ideia da raça pura. Não, esse cara é muito inteligente, mas ele não é da raça pura, então ele é menor, ele é inferior. E essa ideia, quando ele mediu com os judeus, ele disse, os judeus são baixinhos, né? A maioria dos judeus a gente vê... Estatura mediana. São baixinhos, meio... Aí os alemães, todos os caras... Um amigo nosso, trabalha na Inglaterra, trabalhou na Rolls-Royce, num setor de montagem lá para uma empresa americana. Ele disse, cara, eu todo pabo, 1,70, fui pro Peru me achando alto, branquinho, olhos verdes, fui pro Peru me achando alto, trabalho aqui na Inglaterra. O mais baixo perto de mim tem 1,80. Todo mundo, aí todo mundo me chama de, sei lá, Little Man, baixinho, eu sei. Aí quando o Hitler viu tudo isso, né? Little Man lá, sabe que ele é o chefe. Fala no microfone, por favor. Só que esse Little Man lá, brasileiro, ele é chefe de 100 homens. Aí escreve relatório em inglês. 100 homens de 1,80 m para cima. Ele trabalha numa empresa de tecnologia para a indústria bélica, para tudo no mundo. Esse cara... E aí, os relatórios, ele é que escreve em inglês esse livro. Já dizia Rui Barbosa, né? O homem não é pelo seu tamanho, né? Só que se é nessa ideia nazista, como é que um tampinha desse, sul-americano, é melhor do que esses ingleses aí? Sim, né? Pois não. A história foi o seguinte, eles mandaram uma carta tipo de associação para os skinheads americanos, que são metidos com... Daqui do Brasil para lá. Sim, mandaram para lá. Aí obtiveram a resposta. A resposta foi a seguinte... Vocês também estão incluídos no nosso quadro de discriminação. Vocês são latinos, vocês são de país subdesenvolvido. O cara nome disso foi bem nominado, viu? Foi bem definido, descrito. Vocês são subgente também, vocês são latinos, vocês têm sangue latino, vocês têm uma mistura... com negro, ou seja, enfim, passaram a maior vergonha do mundo. Eles pra você ver. Achando que estava por cima, né? E aí, para a gente fazer o registro, Zé Luiz, ouvintes, e João Ricardo e Eugênio, segundo a publicação da revista Super Interessante, do ano de 2011 e atualizada em 2018, diz a seguinte pergunta: por que os nazistas queriam exterminar os judeus? Essa questão ainda divide os historiadores. Há aqueles, né, que para quem exterminar os judeus sempre fez parte dos planos de Hitler. Outros acreditam que essa política foi endurecendo aos poucos, até chegar ao terrível assassinato em massa. Mas não há dúvida de que há sentimento, né, e há uma semente do antissemitismo, né, os antissemitas, que germinou bem antes de os nazistas chegarem ao poder. Segundo esses historiadores, essa questão ainda divide, de fato, muitos historiadores mundo afora. E aí, para a gente, já na reta final, a gente destacar o quão foi prejudicial para a humanidade, inclusive continua, né, que pessoas são simpatizantes do Brasil. Defendem a implementação disso aqui no Brasil. Sabendo que é crime, além da desumanidade, é crime no país.
você fazer associação, apologia ao nazismo, a gente fechar falando um pouco do que foi o Holocausto, né? Principalmente para os judeus que passaram por isso. Pegando esse gancho, só para finalizar, porque Hitler era um grande orador. Sim, né? muito. Ele tinha uma capacidade de oratória, como Fidel Castro. Eu ouvi o cubano dizer, pai, ele discursava durante 3, 4 horas e você não se cansava de ouvir, né? Pela capacidade de oratória. Aí organiza um partido, né? Ele faz política de organização partidária, e aí, entre essas organizações, estavam as denúncias contra os judeus, marxistas e estrangeiros, prometia trabalho e o fim das reparações de guerra, aí tornou-se o chefe oficial do partido nazista. E assim, é interessante que eu vejo, e assim, a gente que é crítico do discurso, porque a gente também, de certa forma... Depende dele, né? E a gente, assim, tem uma certa habilidade com a oratória, a gente vê que... E a gente analisa vários discursos, né? De cunho religioso, de cunho social, de cunho musical, porque a gente é músico. E a gente vê que o discurso desses caras, eu não vou dizer, não é que eles são considerados grandes oradores, mas quando você vai fragmentar, quando você vai pontuar o discurso desses caras, ele está baseado na necessidade de um povo. Evidente. Tem um texto da Escritura que diz assim: criaram líderes para si, segundo suas próprias concupiscências. Olha que texto rico. Seus desejos. Ou seja, qual era o anseio da população alemã? Emprego, respeito, um país digno, um país forte. Ou seja, Hitler fez o quê? Eu vou colocar lenha no anseio da população, fazendo um paralelo para o Brasil. Para ter apoio. Mergulhado em corrupção, Brasil. E eu tenho que fazer um paralelo com a nossa política local. Porque os discursos, eles se fundem, né? Há uma sinergia entre esses dois discursos. O Brasil é um país com as... Vamos fazer o seguinte, a própria mídia também, a grande mídia, ela foi responsável por desmoralizar as nossas instituições. Cara, não posso fazer isso. Eu vou numa instituição, levar minha esposa numa instituição escolar ali, onde um monte de trabalhadoras, de pessoas sérias, pessoas maravilhosas. Minha esposa está maravilhada, tendo contato com essas pessoas. Eu não posso dizer que todas as instituições do meu país estão mergulhadas em corrupção, Zé Luiz. É verdade. Concordo com você. Eu vou ali ser vacinado ali no ginásio coberto, cara. Eu tenho que pontuar isso, meu irmão. Pessoas vacinando. É uma te chamando, outra identificando seu papel, outra te conduzindo, outra te vacinando, outra perguntando se deu tudo ok. Se isso aí não for humanidade, meu brother. Aí eu vou dizer que uma instituição dessa está mergulhada em corrupção. O problema da política de Hitler e da nossa é que ela desmoraliza um setor da sociedade e cria o quê? Cria um problema. A gente sempre fala desse efeito, eu queria até que ele falasse, que é o efeito que o cara cria, né? Cria o problema, apresenta a solução. Ele cria o problema, fala da circunstância e apresenta a solução. Tanto, só pegando um gancho, aqui tem uma informação muito importante. Após a crise de 1929, que Hitler já estava na sua ascensão como líder, a sociedade pressiona o próprio presidente alemão, que era o von Hindenburg, a conceder o cargo de chanceler para Hitler, porque ele já tinha convencido pela oratória do discurso, criando o problema, né, dizendo as consequências e apresentando que hoje, só uma observação, o chanceler na Alemanha é o primeiro-ministro. Abaixo. No Brasil não é. No Brasil, abaixo do presidente. No Brasil, o chanceler é o ministro das Relações Exteriores. Inclusive, o Hitler, ele concorreu com esse camarada que ganhou, né? Sim. E aí colocou ele como primeiro-ministro, o cara morreu, e ele acumulou o cargo, foi aí onde ele se apossou. Aí é onde vem a teoria da conspiração. Angela Merkel, que era a chanceler alemã, era respeitadíssima no mundo inteiro, como é hoje o Boris Johnson na Inglaterra, enfim. Né? É porque, entrando um pouquinho nesse paralelo, né, nós temos um problema na nossa estrutura, na minha opinião, que nós delegamos poder a um indivíduo só, ele é chefe de Estado, chefe de governo. Nesse modelo parlamentarista, não. O presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Que é quem cuida das relações internas, né? Exatamente. E o chefe de Estado é o que cuida das relações externas. Ou seja, e você sabe que existe um grande movimento em Brasília, muito silencioso, por sinal, você fica pesquisando, só fala não achar nada, e isso está na mesa do presidente da Câmara, de mudar a nossa política, de mudar essa estrutura, né?
Tá com Arthur Lira já. Porque se você for analisar bem, assim, não sendo partidarista, se você for analisar bem desde as diretas, nós só tivemos equilíbrio governamental até o primeiro mandato do Lula. Assim, dando nome aos bois, né? Tivemos a morte do Tancredo. Aí assumiu o Sarney. Depois aí houve o Collor. Isso. Aí o Collor foi cassado. Aí veio houve o Itamar. Aí houve o Fernando Henrique. Ou seja, só houve estabilidade política mesmo tendo todos os pedidos de impeachment do Fernando Henrique até o primeiro mandato do Lula. É verdade. Daí pra cá, se você pegar bem, a coisa vem só cambaleando. Tipo, a Dilma foi cassada, aí o Michel assumiu naquele termo, aí o Bolsonaro já entrou nessa instabilidade, nesse extremismo, aí as pesquisas indicam que ele provavelmente vai sair, e aí outros especialistas dizem, será que ele vai querer entregar? Ou seja, nós vivemos uma constante instabilidade política, né? Esses salvadores da pátria, eles nascem nessas instabilidades políticas. Como o Hitler nasceu nessa instabilidade, ele tocou, como ele disse, nos anseios da população, né? Que é muito interessante eu falar só o que você quer ouvir. Né? Eu sei que Zé Luiz gosta do Flamengo, um exemplo. Não vou falar só do Flamengo, vou falar de Zico, não vou falar nada de Vasco, um exemplo. Ou seja, esses caras têm muito claro isso aí, né? Eles têm muito claro. E a nossa população, ela é uma crítica que eu tenho, a nossa população, no geral, que nós temos sempre um anseio de ter um presidente, um líder político como um semideus, né? As pessoas que defendem um lado, eles defendem ferrenhamente. É como um time de futebol, e os que defendem o outro. Não é à toa que nós caminhamos para uma polarização. Está muito claro. Desde muito tempo a eleição no Brasil é claro, assim. Né? E eu também, pegando um gancho, eu tenho um conceito seguinte: essa questão da liderança para esse lado da escravidão, que eu acho que o Brasil precisa, a humanidade precisa se libertar mesmo da escravidão, né, da ignorância, é o seguinte: é a inteligência de poucos que domina em detrimento do sofrimento de muitos. Né? Então, o Brasil tem essa mania de transferir toda a minha carga de problema para um político resolver, cara. E a gente transfere da pior maneira. Sim. Nesse ponto aí, vou até dar um desconto para o Executivo Nacional. Nós transferimos um problema de ordem municipal, estadual, local, ao Executivo Federal. Cara, se está faltando algo aí na sua comunidade, seja onde for, diretamente ele tem nada a ver com o presidente da nação. Não vou votar nesse presidente porque, sei lá, tá faltando o transporte para levar não sei quem para não sei onde. Ou seja, aí é uma coisa pontual. Quando você vai numa transparência, tá lá, tudinho. Os recursos federais, eles vêm para os municípios. Isso é um fato. Lógico que a gente sabe que há sempre uma deficiência mediante eu pego um gancho, eu não sou muito favorável ao pacto federativo. A União ficar com a maior parte dos recursos arrecadados. Eu discordo. Eu acho isso uma maldade muito grande, né? Fala que não foi não, João. Eu acho uma maldade muito grande. Porque a execução lá onde eu moro, lá na zona ribeirinha, lá no Agreste, lá na região, não é do executivo. Não é, cara. Onde é que eu moro, na rua que eu ando, é na minha cidade. O hospital que eu uso, na minha cidade. Exatamente. Meu filho estuda onde? Na escola da minha cidade. Aqui que a gente sempre diz, o nosso Brasil é aqui. Eu ia dizer, Celinho, tem um político aqui de Limoeiro, amigo nosso, eu gosto muito de sentar com ele e conversar algumas coisas, porque ele disse: João, quantos limoeirenses irão a Brasília ou já foram? Por que tanta discussão sobre Brasília? Pois é verdade. Por que não se discute? Está muito longe, é um fosso muito grande. Nossa rua, E a gente vive no mal do Éden, né? Sim. A culpa foi, né? A culpa foi do outro. Se fizer mesmo um censo aí para saber, aqui em Limoeiro mesmo, quantas vezes você saiu da sua cidade? Quantas vezes você foi à capital Fortaleza? Alguma vez você foi a um estado vizinho, como o nosso Rio Grande do Norte, que é o mais próximo? Rapaz, eu acredito. Você não tira nenhuma leitura de uma diferença de cultura da sua. Nenhuma. Gente, o Celino colocou o ponto e acabamos... Só para a gente ir para a reta final, a gente está no nosso tempo aqui, para destacar, para trazer à memória mais uma vez as pessoas. A gente falou um pouco aí do nazismo, né, dessas figuras políticas. E claro, não podemos deixar de esquecer jamais
os males que tais pessoas fizeram à história da humanidade, inclusive com o Holocausto. Né? Segundo números aqui, tem até uma enciclopédia do Holocausto, é um site aqui em inglês, inclusive, org.org, muito interessante, que traz um grupo de números de mortos, só para vocês terem ideia, no Holocausto. Judeus foram cerca de 6 milhões. Há quem conteste e diga que o Holocausto não existiu na Alemanha, vocês sabem disso, né? Exatamente. Civis soviéticos, cerca de 7 milhões, incluindo os civis judeus soviéticos, que já estão incluídos na estimativa acima com os judeus. Prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 3 milhões, incluindo cerca de 50 mil soldados judeus. Civis poloneses não judeus, cerca de 1 milhão e 800 mil, dentre eles 50 mil a 100 mil membros da elite polonesa. Civis sérvios no território da Croácia, Bósnia e Herzegovina. Herzegovina, exatamente, 312 mil pessoas com deficiências que viviam em instituições para lá serem cuidadas, 250 mil. E aí vai, ciganos, 250 mil, testemunho de Jeová, 1.900, criminosos, e aí vai uma lista toda. Ou seja, são inúmeros os prejuízos, porque traz, né, a memória, e como a gente veio falando do início, ascendentes, descendentes, não foram só aquelas pessoas mortas. Os prejuízos se alastraram e tem resquícios na história da humanidade até hoje. Então isso deve ser respeitado, a memória e, acima de tudo, o respeito à humanidade sempre. Pois é, então o Holocausto, realmente, o que vocês podem nos enriquecer, já que a história de Joseph Mengele, que foi um dos piores, né, torturadores, faziam cirurgias com as pessoas vivas, descobrindo qual era a raça, isso também é um Holocausto, isso também é um crime, né, irreparável. É o seguinte, a gente vê que a ideia de Hitler e do seu grupo, né, porque a gente sempre, como eu digo, a gente sempre esbarra sobre a figura de Hitler, mas que na verdade era uma ideia, e é por isso que é perigosa, porque é uma ideia que se alastra até hoje. Porque se fosse só Hitler, tinha se acabado quando com ele Hitler. tivesse morrido. Então, é verdade. Então Hitler não foi o criador. Hitler não foi o criador do nazismo, ali é uma parceria. Eu sempre me perguntei, Zé Luiz, eu gosto de pensar coisas fora da caixa, eu não quero saber se tem na literatura ou se não tem. Até porque a gente sabe que muita da literatura, ela serve ao interesse de uma classe dominante. Por exemplo, Portugal. Como é que Portugal foi descoberto em 1500, se 1500 e pouco já tinha cidade, já tinha tudo no mundo? Como é? Eu queria saber que fórmula mágica que foi feita. Brasil, dizer, né? Já tinha muita coisa, já tinha cidade, já tinha muita coisa. Ou seja, num lugar, quem está falando da época remota. Uhum. Como é que foi descoberto em 1500, né? A gente fica... Quando em 1600, E quando em 1600 já tinha... A população indígena já vivia aqui, né? Tem um dado aí que nós temos mais de 50% nórdico. Cadê ser nórdico? É foi verdade. feito um estudo, diz que o povo... Os espanhóis, os holandeses estiveram por aqui. Vicente Pinzon foi um dos primeiros que pisou em solo nacional aqui na praia de Capuí. Em Ponta Grossa. Inclusive encontraram um cemitério arqueológico com material da época que estava no navio que aportou para abastecer de água potável. Como é que isso foi descoberto em 1500? Então, ou seja, a literatura atendia o interesse de uma classe. Sim, claro. Aí me vem aqui a lembrança, porque que na década de 70 os ingleses invadem as Ilhas Falklands, né? Que é as Ilhas das Malvinas, né? Sim. Por que eles atendem? Aí tem um documentário no History, bem bacana, que eles levantam a hipótese de Hitler ter vindo para a Argentina. Ou alguém dele, né? Porque como eu te digo que o nazismo é uma ideia, não precisava ser Hitler, né? Claro. E aí, cara, eles datam, tem um lugar que eles encontraram um bunker no padrão nazista e da época, na Argentina. Aí, da Argentina, teve uma reunião marcada num hotel, se eu não me engano, ou é no Paraná, ou é Santa Catarina, com os nomes tudo, ou seja, esse nazismo, segundo o History, aí me vem a ideia, por que a Argentina perdeu as Ilhas Falklands? Ou seja, a Inglaterra queria colocar uma base lá. Será que era para garantir alguma coisa? A gente ficou com peninha e tá, a Argentina perdeu, mas aí, por que esse amor tão grande, né, que até hoje não é desenvolvida. Não é. Não Depois da guerra não foi colocado uma pedra em cima e acabou-se. E aí vem essa reunião nazista, eles têm fatos, parece que até o diário do hotel
O livro do hotel registra esse povo nazista, da época. Então é por isso que não é algo assim tão simples, é uma ideia nazista. Não é uma figura de Hitler que, sendo morta, vai apagar. É tanto que chegou até nós hoje. Agora, por que o Holocausto chegou na Alemanha para dizimar os judeus, né? Que essa ideia do nazismo, não só de Hitler, que tem essa teoria que a mãe foi serviçal, ou que ele queria uma raça pura, enfim. Inclusive crianças que nasciam com defeito, eu estava assistindo um documentário há pouco tempo, os professores falando, crianças quando nasciam com defeito, eles usavam de forma maquiada, se pegava seu filho e dizia, seu filho vai ser cuidado aqui, a gente vai levar para tratar, aí pouco tempo depois dizia para os pais, olha, seu filho morreu, eles matavam as crianças justamente pela essa pureza da raça ariana, né? Porque não queria que ninguém tivesse defeito físico nenhum. É um absurdo total, né? Entendeu? Então aí, vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Foi um conjunto de fatores, como Juscelino até leu aí, né? No super interessante. Foi um conjunto de fatores que vieram ao decorrer dos anos fomentando todo esse ódio, para quando chegasse ao desfecho, toda a população iria aceitar, né? E, inclusive, eles se esconderam da população, da grande maioria, com propaganda que eles trabalhavam. Porque você sabe que eles usaram a tecnologia, praticamente a mesma tecnologia que Hollywood usava para produzir os filmes. A parte de mídia de Hitler utilizava para hipnotizar o povo. É tanto que o povo de bem tem vergonha, né? Eu vi um documentário do Arnold Schwarzenegger contando que o pai dele foi soldado do Hitler. E ele disse que o pai dele, quando acabou a guerra, o pai dele praticamente destruiu a família, porque o pai dele virou um alcoólatra. Ele disse que o pai dele não queria ficar sóbrio, porque o pai dele, matou vizinhos do bairro deles, entregou vizinhos para o exército de Hitler, sobre uma hipnose praticamente, né? Quando o cara caiu em si no pós-guerra, né? Que houve aquela anistia de muita gente austríaca e tal, houve muita anistia de gente que não participava da liderança, era só aquela massa de manobra, né? O cara praticamente destruiu a família. Quando ele fala, ele até se emociona e tal, contando esse fato. Ele diz, esse fato eu nunca queria trazê-lo em público, mas mediante como esse rumor nazista, ele não é aqui brasileiro, não é um carinha de um blog, de um podcast, que não é nada mediante a grandeza de um país. Isso são rumores que estão nascendo em vários lugares, né? Com esses movimentos, como é que eu posso dizer, travestido de nacionalista, né? Isso na Europa existe um grande movimento. Inclusive houve um movimento agora que culminou na cidadania daquele dono do Chelsea, né? Do Abramovich. Sim, isso é bem quentinho. Esse cara ganhou essa cidadania, então isso levantou um clamor popular em Portugal, dos ultraconservadores, dos extremistas. Na verdade, o site é sapo.pt, né? Quem quiser acessar lá e pesquisar vai encontrar. Ele fala de ultranacionalistas e ultraconservadores. Eles são revoltados com essa ideia das cidadanias sefarditas, que eles vão roubar nossos empregos. Essa ideia, a ideia que culminou no nazismo, ela meio que fez Tá se repetindo, né? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ou que essas pessoas mas eu acredito que quando iniciou-se essa ideia nazista, muita gente dizia, não, isso é fogo de palha, isso não vai dar em nada, não. Você tem que ver que o humano é humano em qualquer lugar, né? E a gente acaba subestimando, né? Acaba subestimando essas coisas, e elas vão crescendo, tomam uma proporção, daqui a pouco ninguém consegue controlar mais, né? Verdade. Você vê que todo regime que promete mundos e fundos, né, que diz, a política está destruída, ele é cíclico. Eu vi um cientista político falando que ele é cíclico. Sim. E nesse momento que a gente vive no país, ou seja, tem gente pedindo a ditadura militar de volta, cara. A ditadura militar que perseguiu um monte de gente. Eu até acho incoerência, porque hoje quem comanda o país no executivo são dois, um é general, outro é capitão do exército, pô.
Então, eles quisessem, eu já teriam feito isso desde o começo, né? Ou Desde seja, o começo. Né? é inadmissível um cidadão comum pedir que os seus direitos sejam essenciados. Eu estou pedindo que o meu direito seja essenciado. Pois Como é, assim? é verdade. Estamos conversando aqui no debate regional, chegando aqui no final já, quase. Eugênio Castro, ele é músico, bacharel em serviço social. João Ricardo também, que é músico, pesquisador da genealogia dos judeus sefardistas, nossos convidados de hoje. Para fechar, o raciocínio do Holocausto. Eu acredito, como o Eugênio disse, é um mixer, né? Mas a gente vê, isso passa... Eu não sou autoridade, mas assim, a gente tem um bom senso de que pessoas que sofreram algum tipo de opressão, algum tipo de cerceamento profundo, elas desenvolvem alguns distúrbios, né? Um pensador Exatamente. que disse, se eu não me engano, foi Paulo Freire, que ele disse que o oprimido não liberto, ele pode se tornar opressor. Todo oprimido quer ser um opressor. Aí o que é que eu imagino? Que o Hitler não tinha problema com o judeu em si. Ele queria realmente era que a Alemanha fosse essa potência. E que de forma ele ia colocar isso de goela abaixo, né? Ele criou a situação, mostrou para o povo, começou a alimentar o povo com essa ideia, quase que nem um mantra, né? E a gente vê que os discursos desses caras, fulano é um grande orador. Mas não, é o que o Eugênio disse, ele alimentava o ego e o anseio dessa população sofrida. Só que aí no meio do caminho, com o poder que ele foi adquirindo, ele disse, opa, eu vou resolver meu problema pessoal. Eu acredito que o Hitler tinha um problema pessoal com o judeu. E é óbvio que o judeu, a gente sabe, como a gente viu, a classe judia, onde ela se instala, ela ganha dinheiro, viu? Sim. Esses caras, eles são altamente muito habilidosos. bem sucedido. A gente vê aí o parceiro de vocês da comunicação, o Silvio Santos, né? Sim, o cara que sai sim, de um camelô para um complexo de televisão. E o Silvio de Santos comunicação. é o Silvio Santos, Casas Bahia, né? Se eu não me engano, tem outros caras aí grandes. Ou seja, esses caras não brincam. Então a gente vê que uma Alemanha destruída, surrupiada, e a classe ali europeia toda em cima deles. E o discurso do Hitler realmente foi um discurso que trouxe esperança. Agora, de que forma vamos implantar e materializar essa esperança? Foi aí onde ele errou. Você vê que tem uma ideia interessante do Hitler. Ele queria que a economia dos países fosse medida pelo seu potencial de produção. O Brasil seria primeiro mundo. É verdade. Quer dizer, aqui a gente está vendo que é uma ideia interessante. Porque o Brasil tem tudo. Toda matéria-prima que o mundo precisa. Commodities do mundo as inteiro commodities tá que aqui. alimentam o mundo Tá inteiro, aqui, quase cara. 2 bilhões de pessoas, Pois está tudo aqui. É verdade. Por que esse país não é primeiro mundo? É verdade. Se nós temos tudo. Por que deu uma super nação? Pode se isolar do Brasil, meu irmão. Eu tenho meu feijão, meu arroz aqui, minha aguinha ali do Icapuí. E agora? Tem o meu marzinho do Icapuí ali. Pronto, Já foi, cara. É verdade. Entendeu? Então eu acho que o Hitler analisou isso aí, porque é como eu lhe digo, eu tenho que finalizar dizendo isso. O problema não é o Hitler, é uma ideia nazista. Porque a ideia nazista ela é parecida com a Bíblia. Que levou ao Holocausto. Que levou ao Holocausto, é essa a ideia. Então é o seguinte, eu conheci um cara aqui que ele disse que trabalhou pro cidadão aqui em Limoeiro, ele disse, e fulano? Ele disse, não, cara, fulano ele tem uma ideia focada lá na frente, o que se meter no caminho dele, ele passa por cima. Então eu acho que o Hitler se focou nessa ideia, e ele disse, o que é que pode ameaçar? Teve aliados muito fortes. Né? O que é que pode ameaçar? Judeu, maçom, testemunho de Jeová, quem é que pode me ameaçar? Porque a gente sabe que esses grupos, eles têm ideias fortes. Sim. E trabalham com... Formador de opinião, trabalha com conhecimento, Stalin era assim. Você não vê Quem era ameaça ao seu poder de Estado, ele eliminava também. Você não vê ninguém desse povo... É verdade. Então ele diz, pô, judeu, maçom, testemunho de Jeová, são ameaça? Vamos Passa passar o o rolo rolo. pressão por cima. Porque eu tô focando lá na frente. Aí eu ainda tenho um probleminha pessoal, talvez, com o judeu ali, que eu vou resolver agora. Tem uma atenção mais... Esse é que eu vou meter fogo. Tem uma pessoa ali conhecida de um lugar que ela andou 40 quilômetros depois de anos para desabafar com uma pessoa que estava prostrada de uma insatisfação que ela tinha. Ou seja, o ódio é um negócio. Então Hitler era um cara movido por ódio. Cabo Hitler, que dizem a história que ficou na mira do fuzil de um inglês, né? E o cara hesitou em papocar o Cabo Hitler, né? E aí ele vem dessa Alemanha derrotada, 1920, cria essa situação, reúne pessoas com o mesmo ideal, pessoas com ideias afins, e aí nasce a ideia nazista. Por isso que tem que ser coibida, é triste, é perigosa, porque é uma ideia nazista, não é Hitler, né? E criminosa, né? Criminosa. E bastante criminosa. Deixa eu só citar aqui uma frase muito interessante de Charles Chaplin, que ele disse o seguinte: não é preciso ser judeu para ser antinazista. Basta ser uma pessoa humana, decente e normal. Minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão.
O filme O Grande Ditador é exatamente essa versão que ele faz no filme que ele representa Hitler, né? O Grande Ditador. Eu vi uma frase uma agora mensagem à noite. maravilhosa. Eu vi uma frase agora à noite que eu achei super interessante e diz na frase aqui, no rodapé da frase, que ela é um ditado alemão. Esse ditado rola na Alemanha, que diz o seguinte: tem 10 pessoas sentadas a uma mesa, ao redor de uma mesa. Chega um nazista e se senta. Se as 10 não se levantar, aí teremos 11 nazistas. Será que Ou seja, só em o fato de você ser aceitar, omisso à ideia nazista, você já é um coparticipante. Você está sendo conivente com essa atrocidade. Não podemos ficar omissos. Eu vi outra frase interessante agora à noite do Mário Cortella, que ele diz mais ou menos o seguinte, vou tentar lembrar. Quando a sua opinião é crime, é mais ou menos assim. Quando a opinião é crime tem que ser coibido. Acabou, não tem mais nem discussão. Crime é para se combater. Não, eu vou respeitar a opinião do cara. Se a opinião dele já caracteriza um crime, ela já tem que ser tratada como crime. Abominável. Ela é abominável e acabou. Não gera mais nem discussão. Não, respeitar a opinião. Não. É criminosa, Você cara. respeita um crime, o cara assassinou outro, não vou respeitar, porque ele só fez matar uma pessoa. É como você combater o crime cometendo outro crime. Também não justifica. Não justifica. Assim, tem até que lembrar que passa por essas questões: violência contra a criança, violência contra a mulher, né? Contra idosos. Contra idosos. Você chega numa. Porque é assim, na criança, se ela pode, sei lá, namorar, não passa por uma opinião, cara. É crime. É crime. Não, é porque a mulher, assim, eu bati no desaforo dela, é crime. Crime. Cara. É crime. É verdade. É assim, não tem muita discussão, né? Quando é no campo das ideias, a gente passa a noite conversando. Mas quando é no campo do crime, você coíbe crime como, cara? Tem que cortar logo. Tem que cortar. Logo, claro. É verdade. Bom, gente, debate regional riquíssimo, que papo bacana. Vamos fazer uma série desse papo aqui, né? E polêmico. Hein, gente? E polêmico. E polêmico. Quantos e quantos não estão aí em casa fazendo essa reflexão, dessa polêmica? Independente de qualquer coisa, é sempre bom estar discutindo, assim, somos pessoas, vale ressaltar, mais uma vez, somos pessoas comuns da população, não somos grandes estudiosos. Não. Eu não tenho nenhum trabalho acadêmico nessa matéria tão ampla, mas assim, eu semanalmente, eu sempre estou lendo alguma coisa sobre isso, gosto de ler literatura, apesar do que foi dito, assim, que a gente sabe que existem literaturas que já são tendenciosas, sim, né? Verdade. O cara quer defender uma ideia, respeita a opinião das pessoas de qualquer viés político, desde que essa ideia não venha com o nazismo, atira cola. Aí infelizmente, eu vou ter que repudiar, eu não vou respeitar, porque acima de tudo, acima dos meus princípios cristãos que a gente tenta seguir, nós somos um país cristão, um cristão católico, e temos aí 30% a 40% de evangélicos, segundo o censo, somos cristãos. É verdade. Então, então estamos falando para a maioria cristã, né? Então, se você é cristão, se você tem um princípio cristão, analise se você tem aí, sei lá, nas suas ideias, você leu alguma coisa de Hitler, simpatizou, analise esse mesmo Hitler que tem essas ideias políticas, que era considerada moderna, era o que mandava queimar a criança, colocar em câmara de gás. Colocar vários judeus num canto só e envenenar todos. Fazer pesquisa genética de pessoas vivas. Fazer experimento genético com criança. Você que é pai... Fica a reflexão, a nossa ideia central é fazer você pensar. É fazer você pensar, para você não, daqui a pouco, você embarcar numa ideia de outra pessoa. Isso. E quando for ver, já é tarde demais. Eu sempre defendo uma teoria do Paulo Freire. Seja um ser sujeito que pense, e não um ser objeto que seja manipulado. Elis Regina usou uma expressão muito interessante para descrever Hermeto Pascoal. Ela disse: Hermeto é como ele não é colonizado, a cabeça dele não é colonizada, porque a ideia de colonizar é de domínio, né? De transformar a pessoa numa massa de... Um objeto, de você manobrar. Enfim, a seu interesse. Finalizando minhas palavras, eu quero agradecer mais uma vez a confiança da rádio, a confiança da instituição, agradecer ao diretor Jailton Batista, que é um ser humano democrático, que respeita todas as
iniciativas democráticas, opiniões, que Deus abençoe a vida dele, que ele continue sendo essa pessoa que tem uma ampla visão. Não é uma visão eclético e que respeita todas as opiniões. Agradecer aos apresentadores aqui, a você e a Juscelino, por ter nos confiado a trazer um debate tão importante de um tema rico, tão né? rico e verdade, polêmico. Né? Verdade, polêmico. Muito obrigado. Nós que somos felizados. E eu fiquei aqui meio lombarde, mas é porque quem está assistindo a nossa live está vendo aí imagens de frases e fotos, né? Inclusive de holocausto, de nazismo. Isso aí você dá um show mesmo. Aí até eu vou colocar a última aqui, viu estes símbolos? Aí tem a suástica, tem uns outros símbolos aqui, denuncie, nazismo é crime. Valeu. É interessante que essa história aí, eu sou abençoado por Deus porque assim, eu conheço desde criança. Eu tive posse, que era de uma pessoa, um livro, isso eu estou falando da década de 80, 88, eu tinha um livro com todos os símbolos, a foto, tudo do nazismo, de um cara que é simpatizante. Te presenteou com isso? Não, aí ele me colocou nas mãos para eu saber. E esse cara, nessa época, ele flertava com isso, viu? Te deu acesso, já como cooptando mais um membro. Eu apareci em casa com o Deus me livre, armaria 3 vezes. Apareci com o símbolo do nazismo feito num caderno e o A da anarquia, né? Sim. Porque você sabe que a juventude ela é uma terra fértil para esse tipo de ideia. O anarquismo, é verdade. Porque a anarquia, a cooptação ela é tudo que o jovem quer, né? Essa explosão de hormônio e energia. Rebelde sem causa, né? Então meu pai, quando viu isso, disse, se você não tirar isso do caderno, você vai levar uma sola da boa. Sabe aquela instituição antiga, né? Lei de Chico de Brito, né? Ela pode até não salvar, mas ela cura e batiza. Obra milagre na hora. É verdade. Quem come do meu cinturão, quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão também. Então, assim, para se identificar esses movimentos, é preciso você ter conhecimento. Porque hoje nós estamos na época da informação travestida. É o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Mensagem subliminar, que é crime, né? Mensagem subliminar é crime, mas ninguém nunca atentou para isso. Então eu quero agradecer o Zé Luiz. Obrigado, Juscelino, Zé Luiz com essa voz, que ele sabe que eu sou fã dele. Né, cara? Não obrigado, te conhecia, cara. mas eu já dizia, poxa, cara, Limoeiro tem uma voz aí legal. que é diferente. Obrigado. O Jailton, porque é um cara inteligentíssimo, tem um ambiente maravilhoso. E assim, eu me sinto muito bem, muito à vontade, a gente passaria a noite aqui, porque assim, na nossa cidade, no contexto local... À noite não, à tarde. À tarde. É porque né? já está entrando aqui pela tarde, já está começando a alvorecer. Porque à tarde aqui nós já estamos comendo à tarde. É verdade. Então assim, eu acho muito bacana esse espaço, é democrático, é bom. Esse programa aqui, ele é excelente. Essa ideia de passar algo em que a população precisa ouvir e não está habituada a ouvir, também é maravilhoso. Então, parabéns o Jailton e parabéns a você, o Juscelino. E assim, é sempre bom estar aqui com vocês, porque discutindo coisas do cotidiano, como o Eugênio falou, somos pessoas simples, mas assim, nós somos cidadãos que a gente busca, né? A gente não quer ficar só naquela caixa, né? E eu sou praticamente líder de um estado, né? Eu tenho 4 filhos e uma esposa. Lá em casa é quase um estado. Cada um com ideia diferente, então verdade. Você precisa ter um certo jogo de cintura para lidar com essa juventude. Tem que ter gestão. Tem que ter gestão, viu? E gestão participativa, viu? Principalmente, não dá para ser uma gestão totalitária, não. Não dá para ser totalitária. Pois boa tarde a todos e um forte abraço. Viu? Obrigado. Juscelino Castro, vamos embora, meu amigo. Né? Vamos embora, Caba Cabriola. Agradecer o João Ricardo Eugênio pela disponibilidade e, claro, você que nos ouve. E convidamos para no próximo sábado estarem conosco mais uma vez em mais um debate aqui na Regional FM. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Um forte abraço, bom fim de semana e continue com a gente, porque vem aí a nossa programação. O fim de semana é todo seu aqui na Regional. Tchau. Valeu.